Olá, sejam bem-vindos ao meu canal no YouTube. Eu sou o professor Leonardo Saraiva, comentando a Constituição Federal de 1988. Estamos no artigo 127. Vamos tratar do parágrafo 2º até o parágrafo 6º. Nós vamos falar sobre a autonomia administrativa e orçamentária do Ministério Público. Na aula passada, falamos sobre o artigo 127, parágrafo 1º, que trata dos princípios institucionais do Ministério Público. Bom, o parágrafo 2º diz: ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo, observado o disposto no artigo 169, propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e seus serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou provas e títulos, a política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. Preste atenção aqui no parágrafo 2º, que ele trata de uma garantia institucional chamada autonomia funcional e também a autonomia administrativa. Preste atenção também que nessa parte aqui do texto, olha, provendo-os por concurso público de provas e títulos, tá? Nós vamos ver que os concursos para promotores, ele é o concurso de provas e títulos, tá? E os concursos para membros do MP, servidores, ele é de provas ou provas e títulos, tá? Guarde essa informação contigo. Foram poucas as vezes que eu vi esse tipo de pergunta em prova, mas vale a dica. Parágrafo 3º, o Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Isso aqui nós comentamos bastante no artigo 99, quando falamos da autonomia financeira, orçamentária, administrativa, do Poder Judiciário. O que se aplica lá, se aplica aqui. Nada muda. Vamos dar sequência e a gente faz um resumo no final. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação da proposta orçamentária anual, os valores aprovados na lei orçamentária vigente, ajustados de acordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º. O parágrafo 5º vai dizer: se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados na forma do parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação da proposta orçamentária anual. E o parágrafo 6º, durante a execução orçamentária do exercício, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, LDO, exceto se previamente autorizadas, mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Enfim, isso aqui é regra básica de encaminhamento de orçamento e proposta orçamentária para o Executivo, e o Executivo encaminha para o Legislativo. Como eu mencionei, detalhes a fundo sobre essa temática você pode obter na aula do artigo 99, e lá nós tratamos da autonomia administrativa e financeira do Judiciário. O que se aplica lá, se aplica aqui. Eu vou fazer o resumo, calma. Mas precisamos entender e relembrar, que lá no artigo 165 nós temos as leis de iniciativa do Poder Executivo, e elas vão estabelecer o plano plurianual, que chamamos de PPA, 4 anos. 2, as diretrizes orçamentárias, que é o LDO, 1 ano. E 3º, os orçamentos anuais, que é o LOA, anualmente. Então, o orçamento anual obedece à Lei de Diretrizes Orçamentárias e o plano plurianual. Simples assim. Lá na aula do artigo 99, nós explicamos. E onde está escrito tribunal, você pode colocar Ministério Público. Olha, o Ministério Público elabora a sua proposta orçamentária, envia para o Executivo, que pega as propostas orçamentárias do Legislativo, do Judiciário, do Ministério Público, da Defensoria, etc., e coloca dentro do projeto e envia para o Congresso Nacional. Basicamente é isso. Mas vamos fazer o nosso quadro para ficar bem mais fácil. As garantias institucionais do MP não são apenas estas, tá? Nós vamos ver nas próximas aulas as demais. Mas para introduzir a temática, nós temos o quê? A sua autonomia funcional e administrativa.
Artigo 127, parágrafo 2º. E temos também a sua autonomia orçamentária e financeira, a partir dos parágrafos 3º até o 6º. Na primeira parte, nós temos a autonomia funcional e temos também a autonomia administrativa. A funcional é sinônimo de independência funcional, como o próprio texto diz. É só fazer a leitura do parágrafo 2º, tá? Ele pode, propor ao Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendos por concurso, a política remuneratória, os planos de carreira, enfim, o Ministério Público ele tem total autonomia para desempenhar a sua função. Por isso é chamada de autonomia funcional. A autonomia administrativa, ela significa, em breve resumo, a gestão própria de seus órgãos, bens e servidores. O Ministério Público ele vai se auto-organizar, ele vai administrar todo o arcabouço necessário para o seu bom funcionamento, sem interferência de nenhum outro órgão. E sobre a autonomia orçamentária e financeira, muito simples. Esse resumo te ajuda, basta você ter anotado aí no seu material, tá? Primeiro, a elaboração de proposta orçamentária e aplicação dos recursos. Não é só elaborar a proposta, mas também aplicar os recursos, quando eles forem destinados de acordo com a proposta, é claro. O MP deve elaborar sua proposta dentro dos limites da Lei de Diretrizes Orçamentárias. Foi o que nós acabamos de explicar. Se o MP não encaminhar a proposta, o Poder Executivo repete a proposta vigente, observando, é claro, os limites da LDO. E se o MP encaminha em desacordo com a Lei de Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo, então, fará os ajustes necessários. Resumindo os parágrafos, é isso aqui que importa, tá? Observe ainda que não pode o MP gerar despesas ou assunção de obrigações, assumir obrigações fora dos limites da LDO, exceto mediante abertura de créditos suplementares ou especiais. Breve resumo, pouco cobrado em prova, os parágrafos 2º, 3º, 4º, 5º e 6º, mas, se você for cobrado, com esse material, você responde e marca pontos no seu concurso, na sua prova. Na próxima aula, vamos falar sobre a estrutura do Ministério Público. Vamos estudar o artigo 128. Chegamos ao fim. Se você gostou, curta, compartilhe, se inscreva no canal e Deus abençoe você.